com a utilização flagrante, como será demonstrado, de desinformação e notícias fraudulentas, replicadas pelas redes sociais do investigado e de seus apoiadores, com claro sentido de destruir a credibilidade do sistema eletrônico de votação e com a finalidade de influenciar e convencer o eleitor de que estaria sendo vítima de uma grande conspiração do Poder Judiciário para fraudar as eleições presidenciais em 2022, desinformação produzida e a partir da produção divulgada por verdadeiros milicianos digitais em todo o mundo. E a Justiça Eleitoral avisou a todos os participantes das eleições que ocorreriam no ano seguinte que não admitiria extremismo criminoso e atentatório aos poderes de Estado, que não admitiria notícias fraudulentas, desinformação, a título de tentar enganar os eleitores sobre fraudes às eleições, sobre o sistema eleitoral. O que fez o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, na condição de presidente da República? Ele organizou e promoveu em 18 de julho de 2022, com o auxílio do cerimonial do Palácio, aqui foi dito várias vezes, o Itamaraty não participou, então foi o próprio presidente que organizou, com o cerimonial do Palácio, a toque de caixa, determinou que 2 dias antes, isso consta nos autos, uma reunião com altos representantes diplomáticos, determinou que a TV Brasil transmitisse, e a partir disso, no modus operandi, que lamentavelmente segue e seguiu durante todo o mandato, as redes sociais divulgassem a desinformação produzida nessa reunião. Algo eleitoreiro. Um monólogo eleitoreiro. Pauta da reunião definida exclusivamente pelo primeiro investigado, o presidente, então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Uma pauta dele, pessoal, eleitoral, num período, repito, há 2 meses e meio, faltando para o primeiro turno das eleições. O público-alvo eram embaixadores, representantes diplomáticos que não votam. Olha, isso ou é hipocrisia ou é ingenuidade. Na verdade, todo o mise-en-scène, toda a produção foi feita para que a TV Brasil divulgasse, mas mais do que isso, para que a máquina existente de desinformação nas redes sociais multiplicasse essa desinformação. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação de mentiras. Notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões. Não são opiniões possíveis. São mentiras. São notícias fraudulentas. Abre aspas. Teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. Um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde o hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa, ainda entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira. Um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Tudo que eu falo aqui, ou é conclusão da PF, ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda. Não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Não há aqui, com todo respeito às posições em contrário, nada de liberdade de expressão. Ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. E liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é consagração da desinformação. Há 2 obras, uma nacional, uma italiana, Os Engenheiros do Caos, e aqui, Os Engenheiros do Caos, de Giuliano Empoli, e Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo, que demonstra, e no Engenheiros do Caos, coloca aqui, naturalmente, abre aspas aqui, né, o trecho menor, por trás do aparente absurdo das fake news e das teorias da conspiração, oculta-se uma lógica bastante sólida. Do ponto de vista dos líderes populistas, as verdades alternativas não são simples instrumento de propaganda. Contrariamente às informações verdadeiras, elas constituem um formidável vetor de coesão. De coesão de quem? Do seu eleitorado, do eleitorado que aquele líder populista, extremista, pretende conquistar. A reunião no Palácio da Alvorada constituiu claramente abuso de poder político por desvio de finalidade, constituiu uso indevido dos meios de comunicação. Não há necessidade nem mais nem menos. A necessidade, e aqueles que tiverem dúvida, basta ver o vídeo. E a partir das provas, verificar que foi o presidente, na condição de pré-candidato à sua reeleição, que convocou, que organizou e que num monólogo atacou o que já estava pacificado em 28
de outubro de 2021 seria abuso de poder político. Nós não podemos criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo utilizado para obtenção de votos, só que todos escondem a cabeça embaixo da terra. Nós não podemos aqui confundir a neutralidade da justiça, o que tradicionalmente se configura com a frase "a justiça é cega", com tolice. E repetir, a justiça eleitoral, como toda justiça, não é tola. Concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam para julgar parcialmente procedente a AIGE em relação ao primeiro investigado, nos termos exatos do voto do ministro relator, inclusive com as comunicações a serem feitas, e julgar improcedente em relação ao segundo investigado. É o voto e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, determinou a comunicação imediata, nos termos do voto do relator, à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação do histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral, da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. À Procuradoria-Geral da República, para análise de eventuais providências na esfera penal. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E, a mim, na condição de relator do STF, dos inquéritos 4878 e 4879, ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10477, para a ciência e providências que entenderem cabíveis nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Raul Araújo e Nunes Marques, vencidos, na verdade, parcialmente, em relação à condenação do primeiro investigado. Em relação ao segundo investigado, houve unanimidade.